Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasileira. Fala, galera do 1 contra 1, nossos queridos e queridas ouvintes. Hoje mais um programa na área e vamos falar sobre ele, o estádio Jornalista Mário Filho. Pô, você deve estar se perguntando aí, que estádio é esse? O que vocês estão falando? Cara, se você não conhece ele pelo nome original, você deve conhecer pelo apelido. Maracanã? Você conhece? Pô, se você não conhece por esse nome, você tá no lugar errado. Mas é óbvio que todo mundo conhece o Maracanã. Até quem odeia futebol sabe da importância do estádio pro Brasil. E nessa semana ele completou 70 anos de existência. E para falar comigo sobre o Maracanã, o meu amigo que nunca entrou no estádio do Maracanã, Eduardo Debs. Domingo, eu vou ao Maracanã, salve meu amigo Mano Ringa, meus caros ouvintes e ouvintas desta bagaceira. Tranquilo, Coelhão? Tudo certo, Rorbão, e você? Tudo na paz, meu amigo, tudo na paz. Aí sim. Bola voltou a rolar no mundo, hein? Bola está voltando a rolar aos poucos pelos gramados do mundo. Vamos fazer o giro da bola? Bora! Toca então, giro da bola com o Debs. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético Bilbao e o Atlético de Madrid ficaram no 1-1. Real Madrid e Eibar jogaram também e o Real venceu por 3-1. Também pelo Campeonato Espanhol, Barcelona venceu o Leganés por 2-0. E no final da semana, o Real voltou a campo e voltou a marcar 3. Dessa vez foi contra o Valência, 3-0 para o time merengue. E da Espanha vamos para a Alemanha, onde nós tivemos Werder Bremen 0 e o Bayern de Munique, sempre o Bayern de Munique, 1-0. Baquebelo, vamos para a Itália agora, onde Juventus, Cristiano Ronaldo, Papai Cris, ficou no 0-0 com o Napoli e perdeu a taça da Copa da Itália nos penales por 4-2. E saindo da Itália, vamos para a Terra da Rainha. Ô, meu amigo Coelho, na Terra da Rainha, o Manchester City fez 3-0 no Arsenal. Que fase do Arsenal, que fase do Davi Luiz. Mas, ô, meu amigo Coelho, se alguém te perguntasse em inglês, num pub, após o jogo, o que você achou da expulsão de Davi Luiz, você saberia responder? Cara, o meu inglês ele é tão falho, né? Que eu acho que eu nem ia nem entender o que estavam perguntando. Mas não se preocupe, meu caro Ringa. Com a Roma Training and Language, você sai afiadíssimo para responder esta questão, xingar o juiz, narrar o jogo e passar aquela resenha num pós-jogo, num pub londrino autêntico, parecendo realmente um lord inglês. Sensacional, Rorbão. E eu soube que são aulas 100% online e personalizadas, ou seja, cada aluno tem um plano de aula de acordo com as suas habilidades e dificuldades. Cara, eu falei pra você que meu inglês tá falho. Eu não sei você, mas eu já agendei minha avaliação aqui pelo Zap. Boa, Ringa, eu também. E o Zap tá aí na tela pra galera. Corre lá, let's go! Faça Roma Training Language e saia falando o melhor inglês. E para finalizar o giro da bola aqui, meu amigo Coelho, nós tivemos ontem aqui alguns acontecimentos futebolísticos no Brasil, como a assinatura da MP 984, que tratou das cotas de transmissão. Uma pequena mudança onde o time mandante passa a ser o dono do direito de transmissão da partida. E também nós tivemos aí uma prorrogação, uma mudança na questão de contratos. Em vez do clube ser obrigado a fazer um contrato mínimo de 90 dias, ou seja, 3 meses, os clubes agora podem sim fazer contratos de apenas 1 mês. Para os times pequenos que tiveram dificuldades econômicas na quarentena, isso pode ser uma grande ajuda a manter a folha salarial. E para finalizar o giro da bola, meu amigo Coelho, ontem no próprio Maracanã, nós tivemos Bangu 0 e Flamengo 3 no retorno do futebol brasileiro no pós-Covid-19. Pós ou durante Covid-19, você ouvinte que escolha. Mas é isso aí. E como foi no Maracanã? E o Maracanã é nosso assunto de hoje, meu amigo Coelho. Bora falar do Maraca? Bora, Rorbão. Primeiro, você nunca foi no Maraca, né? Nunca fui no Maraca. Eu já sentei no banco de reservas do Maraca. Eu passei do lado do Maracanã. Passei lá do Maracanã, mas nunca fui ao Maracanã. O estádio ele foi construído para a Copa do Mundo de 1950. Ô Debs, eu vou falar para você. Você sabe qual que é o maior público da história do Maraca? O maior público da história do Maracanã?
Eu não sei dizer, mas deve ter aí atingido quase 200 mil pessoas. Cara, nem eu sabia, pra falar bem a verdade, os números. Eu sabia qual jogo era, né? Que claramente é o Maracanazo, pra quem não sabe. É a final da Copa de 50 entre Brasil e Uruguai. Só que eu fiquei assustado. Partida. Exato, e eu fiquei assustado com os números, cara. Diga. 155... Não, minto, desculpa. 155 mil pessoas era a capacidade total na construção. No jogo, Brasil e Uruguai tiveram 199.854 mil pessoas. Caralho, quase 200 mil pessoas, uma superlotação. E pra ver o Brasil aí perder a Copa do Mundo em casa, cara, pro Uruguai, né? É tão bizarro que a minha cidade tem 100 mil pessoas, ou seja, eram 2 cidades minhas no estádio, cara. Não faz sentido isso, não consigo imaginar isso aí. É um número absurdo, cara. Mas, bem pelo lado positivo, foi uma coisa única, né, Coelhão? 200 mil pessoas praticamente no Maracanã, uma final de Copa numa época bem remota, assim, né, digamos assim, pro futebol, né? Nós estamos falando de 70 anos atrás. Pré-Pelé ainda, cara. Exatamente. Agora você pensa no cara que pagou não sei quantos aí pra ver o 7x1 no Mineirão. Tem lamentável. gente que se ferra mais ainda do que necessário. Mas, ô Ringa, você falou do Pelé... e aí o Maracanã ele é um estádio que traz pra gente boas lembranças, né? Inclusive pro Pelé, né? Tanto como jogador da seleção, como jogador do Santos, né? O Santos é o único time brasileiro que foi campeão mundial no Maracanã, é verdade? O Santos? É. Cara, até onde eu sei, teve aquele tão polêmico Mundial de 2000 que para uns é, para outros não é. A gente já debateu sobre ele, o link tá aqui embaixo, você pode acessar e curtir o nosso podcast sobre os mundiais de clubes. E cara, tem time, eu acho que o São Paulo, o seu time nunca ganhou, né? No Maracanã? Não, campeões mundiais no Maracanã, só alvinegros. O Santos e o Sport Clube Corinthians Paulista. Não, mas o São Paulo nunca foi campeão de nada no Maracanã? O São Paulo no Maracanã nunca ganhou. O São Paulo foi campeão brasileiro no Mineirão, em 77. Sim. Então, uma meta aí do torcedor são paulino, né? Ganhar alguma coisa dentro do Maracanã. Se Deus quiser, esse ano é Libertadores. Mas, meu amigo Coelho, aí entre Libertadores e ganhar título, você tocou num ponto muito interessante. Sabe qual que é o único time a ser campeão da Libertadores dentro do Maraca? Cara, eu ia chutar, mas eu ia falar o time lá de 2017, né? Mas foi Copa Sul-Americana do Independiente. Correto. LDU de Quito. Ô, louco, verdade, como eu pude me esquecer. Ganhou nos pênaltis do poderoso Fluminense de Washington, coração valente. Aquele time era forte. Aquele time era forte, Thiago Neves, o Washington, o Dodô, aquele Fernando Henrique, o goleiro, né? Isso. Aquele time eliminou São Paulo. E cara, você pega pra ver o Maracanã nesses 70 anos de história. Cara, é um estádio que recebeu 2 Copas do Mundo, 2 finais de Copas do Mundo, recebeu Jogos Pan-Americanos, recebeu Olimpíada, recebeu Mundial de Clubes. O que mais que o Maracanã precisa aí pra receber pra sei lá, pra mudar o patamar, se tiver como? Não tem, né? O Maracanã é o Maracanã. Sim. Já recebeu o final de Libertadores, brasileiro também já foi disputado lá. E nós tivemos também, inclusive, aí o 1000º gol do Pelé, né? Verdade, tinha me esquecido disso. O 1000º gol do Pelé. E o Verdade. Maracanã, antigamente, né, ele tinha um outro charme que hoje em dia não tem mais, infelizmente, que era a geral do Maraca, né? A linda geral do Maraca, onde a massa aproveitava para assistir as partidas de futebol e ficou bem. A gente chegou a pegar o final dessa época, né? Anos 90, ali, anos 2000, comecinho, da época do. Que aí o Maracanã foi reformado, né? Uma série de reformas e tal. Isso, mas... o Maracanã ele sempre teve muitas reformas, né? Desde sua inauguração. Em 83 ele teve a elevação da geral, que era um setor ali atrás dos gols. Pegava o campo inteiro, né? Se eu não me engano, acho que pegava a redondeza inteira do campo. Sim. Mas ela era meio baixa até. Então muitos torcedores tinham dificuldade de ver as partidas e tudo mais. E aí teve essa elevação de 25 centímetros da geral, então teve um espaçamento maior. E cara, e aí a geral, nos anos 2000 ali pra construção na reforma, né? Pro Pan-Americano e depois pra Copa. Aí acabou a geral, cara. Aí já era, virou, vamos falar, por que não, né? Virou uma arena de futebol. Sim. E infelizmente
tivemos essa perca, né, cara? Que a geral, pra quem não lembra, como o Debs falou, né, que era o setor onde populares ou das mais diversas classes sociais iam, mais os populares, né? E a gente fantasiada, tudo que você imaginar tinha na geral. Era gente de tudo quanto é tipo. Era um verdadeiro carnaval. A geral do Maraca era um verdadeiro carnaval. E o Coelho, a gente falou da inauguração do Maracanã 70 anos atrás. A inauguração oficial do estádio, ela não foi. Ele foi feito para a Copa de 50, né? Mas ela não foi na Copa de 50. A primeira partida do estádio, do então ainda chamado Estádio Municipal do Rio de Janeiro, foi uma partida entre as seleções estaduais. Naquela época se fazia ainda, né? Jogos de seleções estaduais, e a seleção paulista venceu a seleção carioca, né, pelo placar de 3-1. E o meio-campista Didi do Fluminense foi o primeiro jogador a marcar um gol no Maracanã, e o goleiro Oswaldo Pisoni foi o goleiro que levou o primeiro gol no Maracanã. Mas nós viramos a partida e vencemos. Quando digo nós paulistas, viramos e vencemos a partida por 3-1 na cancha do aniversário, meu amigo Coelho. Sim, Debs. E, cara, se a gente for listar também fatos marcantes do Maracanã, lógico, todo jogo é marcante, né? Pra quem está lá dentro, pra quem é o torcedor. Mas aqueles assuntos que viraram pautas em programas esportivos, a gente tem a falha do Barbosa, né? No Maracanazo, temos o gol do Pelé, os mundiais, a Copa, as Olimpíadas. Você lembra de mais alguma história aí do Maracanã? Algum caso legal pra gente conversar sobre? Eu quero fazer uma errata primeiro, Coelhão. Eu falei que só o Corinthians e o Santos tinham sido campeões mundiais no Maracanã, né? Não é verdade, tá? O Palmeiras e o Fluminense também foram campeões mundiais, considerando aquela nossa discussão que nós tivemos no nosso podcast. Considerando a Taça Rio como mundial, Palmeiras e Fluminense também foram campeões mundiais no Maracanã. E eu tenho uma história aqui, Coelhão, uma história meio assim. Várias histórias do Maracanã, né? Mas acho que tem uma história que o pessoal lembra do voo do Urubu. Não sei se o pessoal conhece essa história do voo do Urubu. Eu vou falar pra você que eu acho que quase ninguém sabe dessa, hein? Essa é uma história assim que geralmente quem é do Rio de Janeiro vai saber, assim, mas quem é de fora dificilmente sabe. Não, eu fiquei sabendo ontem porque você me passou, porque eu nem imaginava que tinha acontecido isso. É uma história polêmica, é uma história com tiveram duas versões dessa história, né? Tiveram a primeira versão e a segunda versão. A segunda versão não foi tão feliz. E até um adendo pela covardia que aconteceu, né? A torcida do Flamengo soltou um urubu no Maracanã e ele voava pela arquibancada, tal, por cima da geral. E aí, de repente, quando ele passou perto da torcida do Fluminense, o urubu foi atingido com um golpe, com uma bandeira de mastro, e caiu morto no chão. Ele foi pisoteado, chutado, depenado, uma atitude lastimável, né? E era uma época que tinha esse costume de levar até animais para o estádio para fazer provocação. O porco aqui em São Paulo surgiu assim e tal. E aí você tem, por exemplo, uma outra coisa que acontece foi o seguinte: a torcida do Vasco, ela canta uma música que chama Balancê, e ela faz uma comparação pejorativa com o voo do urubu, com uma questão que aconteceu, que foi uma tragédia, né, onde a arquibancada cedeu no jogo da final de 92 entre Flamengo e Botafogo, e a grade da arquibancada cedeu e causou feridos e mortos nessa tragédia. E aí a torcida do Vasco, por exemplo, usa isso numa música para provocar o Flamengo. Então são situações assim que aconteceram no Maracanã, de tragédias e digamos assim, de maneira não legal, que infelizmente são usados como coisa pejorativa e até de provocação. Mas essas histórias são histórias que me marcaram, assim, porque mesmo não tendo vivido, são histórias que ficaram ao longo do tempo e foram relembradas em diversos programas e que assim, me chamaram muita atenção, né? Principalmente pelo jeito que as torcidas rivais acabaram lidando com a situação, né? Tanto a do Fluminense, no caso do Urubu, quanto a do Vasco em relação às mortes e feridos dessa tragédia da arquibancada. Sim, Debs, é uma questão muito triste, né? A gente viu, tem o vídeo pra quem quiser ver, tem esse vídeo do voo do Urubu no YouTube. Lógico, não aparece chute, não aparece nada, aparece apenas o Urubu caindo na torcida do Fluminense, mas é um vídeo chato, cara, é um animal, então, mano, não faz sentido quererem matar só porque era do rival, entendeu? E aí tem toda aquela discussão que a gente já fez sobre. Mas, exatamente, cara,
Maracanã a gente tem que falar de coisa boa, né? Você sonha ainda em ver um jogo do seu tricolor lá dentro? Olha, eu sonho particularmente com a final da Libertadores de 2020. Não saberemos se teremos essa final esse ano ou ano que vem, bom né? que eu perguntei se você sonha, né? A princípio é um sonho. Primeiro porque o São Paulo não deu indícios de que vá chegar lá. E segundo porque nós também temos indícios se a Libertadores vai continuar esse ano, né? Mas eu vou nesse jogo aí, Coelhão. Vamos colocar que eu vou nesse jogo aí. Vou dizer que eu tenho a esperança de ir nesta partida. Eu não vou falar nada, né? Também não irei torcer. Não, posso até torcer pra chegar na final e, né? E ali Exatamente. na final, quem sabe alguma coisa acontece pra vocês. Mas, cara... Pode falar, pode falar. Não, pode falar você. Por favor, eu quero que você fale. Não, só pra dizer que você falou de sonhar no jogo. Um jogo que eu queria ter ido e que aconteceu no Maracanã foi aquele 5-0 das meninas do Brasil em cima dos Estados Unidos na final do Pan-Americano de 2007, né? Isso! Nós tivemos a goleada de 5-0, 2 gols da Marta, da Cristiane também marcando 2 e a Daniela Alves marcando 1. Exato, e cara, não é qualquer seleção, né? É os Estados Unidos, pô. É o time feminino do futebol americano. Não é qualquer seleção. Porque na época eu lembro desse jogo e, cara, na época eu falava, Estados Unidos não é nada, né, pô? Estados Unidos, que tradição que tem no futebol? Tava começando, não. Já curtia, né? Mas, pô, futebol feminino não tinha tanto conhecimento. Então foi um dos primeiros jogos que eu vi. E, cara, eu falei, não, peraí, Estados Unidos? Óbvio que o Brasil vai ganhar fácil. E aí depois eu fui entender o que era Estados Unidos pro futebol feminino. Eu falei, cara, olha o que essas meninas do Brasil fizeram. Elas são de parabéns. Exatamente. Uma bela partida, diga-se de passagem, né? Como a gente falou também, o Maracanã também não é só boas lembranças do futebol brasileiro. Já citamos o Fluminense caindo na final da Libertadores para LDU, o Flamengo que perdeu para o Independiente a Copa Sul-Americana, né? E aí também nós temos o Maracanazo, obviamente, a derrota pro Uruguai, né? Que foi uma derrota assim bastante sofrida. E a gente também tem alguns jogos peculiares. E aí a gente tá falando de Libertadores, Coelhão. Eu acho que se a gente falar um nome aqui, é capaz de abalar as estruturas do próprio Maracanã. Não sei se você vai lembrar dele. Cabanhas. Rapaz do céu. A torcida do Flamengo tem um arrepio na espinha se escuta esse nome. Salvador Cabanhas. Digo mais. Agora você imagina você colocar na frente de um flamenguista o Cabanhas com a camisa do Santo André. Pai do céu, o flamenguista corre, o flamenguista foge. E aí quem não está entendendo o que nós estamos falando é do fatídico Flamengo 0, América do México 3. O Flamengo já tinha ido com uma vantagem, né, eu acho que 2-0, se eu não me engano. E o América tinha feito 3 gols e o Cabanha fez 3 gols. Eu sou a favor, particularmente, do Coelho, de pelo menos mudar o nome do Maracanã para Estádio Municipal Salvador Cabanhas. Eu acho justíssimo. Porque o cara deu um show. E aí a gente volta a esses tempos de Libertadores, mais antigo aí, nos anos 2000. E nessa fatídica Libertadores que o São Paulo inclusive foi eliminado no próprio Maracanã também. Gol do Washington aos 48. Tava impedido. Um impedimento de escanteio, mas tava impedido. E aí a gente volta para uma discussão em paralelo àquela da geral, Coelhão. As festas, né? Que hoje a gente vê o estádio do Maracanã como um estádio que foi modernizado para a Copa. É um estádio que, até onde eu pesquisei e falei com amigos que frequentam futebol carioca, é um estádio que não é barato, né? Para você frequentar uma partida. E aí a gente tem tipo a morte do Maracanã praticamente, né? Porque você pega, tudo bem, o Flamengo jogou, fez uma campanha da Libertadores bonita, fez 5-0 no Grêmio e tal, levou muita gente, levou muito público pro estádio do Maracanã. Mas a questão que fica é que não é mais aquele caldeirão que era antigamente, né? Não é. E aí você perde, não só por causa da reforma, mas toda aquela questão que a gente já falou sobre festa de torcida, sinalizador, fumaça e tudo mais, né? Então isso aí já foi debatido. Mas, cara, o Maracanã, eu imagino, eu nunca fui ver um jogo dentro do Maracanã, tenho amigos que já foram. Eu imagino que a acústica dentro do estádio deve ser a mesma, não deve ter mudado. Mas você perde um pouco ali mesmo da geral, todo aquele charme que o Maracanã tinha antes, né? Sim, exatamente. O Maracanã ele pode ter perdido em termos de torcida e tal, mas ele também ajudou muito o futebol brasileiro a ganhar em termos de história. Porque dentro do Maracanã nós temos uma calçada da fama e um museu do futebol. É isso que mesmo? Foi o que eu visitei. Sim, já visitei esse museu aí no Rio de Janeiro.
Tanto que foi nesse dia que eu sentei no banco de reservas do Maraca, um estofado seguro, um estofado muito confortável, eu ia falar estofado seguro, um estofado bem confortável, viu? Eu, mano, por mim eu ficaria no banco de reservas o jogo inteiro, não ia reclamar não. Tem um amigo nosso que particularmente gostaria de ter experimentado, porque ele ficou no banco de reservas em campeonato universitário durante muito tempo, né? Ele Isso é do que verdade. estamos falando. Eu acompanhava ele lá. Mas então, voltando ao assunto aqui do museu, cara, é um museu muito legal, um museu muito bonito, tem muita história. Você tem ali rede antiga, se eu não me engano, a rede do gol do Pelé, a rede mesmo, né? Onde o Pelé bateu o pênalti. Bolas antigas. E, cara, tem uma hora ali que eu me senti em casa, sabe? Tem uma hora que você entra no vestiário de um dos vestiários lá do Maracanã e você encontra todas as camisas dos clubes da Série A. Então ali você vê todas as camisas dos clubes de São Paulo, do Rio, Minas, todos os participantes tem ali. Então é um momento ali que você se sente perto do seu clube. Você vê que o seu clube tem importância para aquele estádio. Lógico, todo clube tem importância para o Maracanã. O Maracanã é do Rio, mas é um estádio do brasileiro. É um estádio do povo brasileiro. Todo mundo tem uma história boa ali. E cara, é um museu muito legal. A hora que você tá no túnel e entra dentro do gramado, é uma sensação única. É só você estando lá pra saber. Lógico, você não vai entrar pra jogar, não tem como. Mas você sente, eles colocam acústica, né? Uns gritos de torcida. É diferente, cara. É muito bom. Vale a pena quem nunca foi e estiver no Rio, quando voltar, né? A funcionar tudo certinho, pode visitar o Maracanã, que, cara, vale muito a pena. Complexo do Maracanã. Você falou... Pode falar, pode falar. Só vou dizer que o Complexo do Maracanã hoje está sendo usado como... Hospital de campanha. Hospital de campanha, né? Sim, sempre bom lembrar disso aí. Então, torcer para que ninguém frequente o Maracanã nessa época aí, né? Se for para frequentar, que frequente depois, quando acabar toda a pandemia. Ficar sim, tranquilo. Não, e eu acho que tá parado também o museu. Acho que tá tudo parado, eu acho, nem voltou. Eu acho, né? Não sei. Tem gente que acaba achando que porque voltou o futebol, né? Acaba. Não, indo pra lá, tal. Ainda estamos sem torcida ainda. Mas, inclusive o estádio do Maracanã, ele tem no seu museu uma homenagem, né? No nome do museu, ao Garrincha, né? Chama Museu de Esportes Mané Garrincha, que foi inaugurado em 2006, esse que você visitou. E aí, Coelhão, a gente tem umas estatísticas legais aqui do Maracanã. Sabe qual é o maior artilheiro da história do Maraca? Eu vou chutar o Zico. Exatamente. Zico. O Garinho marcou nada mais e nada menos que 333 gols nas 435 partidas que disputou no estádio. E com a camisa da seleção brasileira, qual é o jogador que mais marcou gols no Maracanã? Você sabe, amigo Coelho? Vou chutar o Pelé. Chutou certo novamente. Tá calibrado, hein? Tá calibrado o Ringa hoje. 30 gols em 22 partidas. O Pelé fez com a camisa do Brasil. Tem bastante recorde aqui. E falando em Brasil, falando em Maracanã, eu vou falar de um jogo que não aconteceu e eu quero a sua opinião. Diga. O Brasil teve duas oportunidades, né? A seleção brasileira teve duas oportunidades de ser campeã dentro do Maracanã, né? De Copas do Mundo, em 50 e 2014. Lembrando, né, que o Brasil ganhou a Copa América em 2019, né? No ano passado, ganhou do Peru dentro do Maracanã, ganhou a Copa das Confederações também. Mas falta ainda a Copa do Mundo. Não sabemos se vai ter uma próxima Copa no Brasil. Mas enfim, né? As duas que tiveram, não foi possível. Aí eu vou perguntar pra você. Se o Brasil, sem o Neymar, tivesse ganho aquela semifinal contra a Alemanha no Mineirão, bateria a Argentina no Maraca? E seria campeã finalmente da Copa do Mundo? Não. Eu já discordo. Eu acho que eu já discordo. É que assim, é complicado, porque a gente fica analisando também o seguinte ponto. Aquela equipe, se você for para pensar no papel, não ganharia da Argentina. Tomou de 7 da Alemanha. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: é clássico, né, Coelhão? Clássico muda tudo. Então, é clássico, é final e tal. Não, e você fala de presente também, né? Então, e você fala de mas aí, cara, aí na hora do vamos ver, acho que não ia dar não. Mas você falou de clássico e torcida, desculpa, você falou do elenco da Argentina. Cara, isso é um negócio que é verdade. A Alemanha teve uma grande diferença contra o Brasil, mas mano, final é final, velho. Você pega ali e a Argentina quase ganhou da Alemanha. Se o Higuaín não erra o gol ali no Maracanã, cara, a Argentina era campeã. E eu não ia entender nada, porque o time da Argentina não era forte, igual era o da Alemanha. Sim. E eu ainda acho que o Brasil com o Neymar, o Brasil completo, ganharia, completo. Sem o Neymar eu não sei. Mas o Brasil completo eu acho que ganharia da Argentina numa eventual final, sim.
Aí ficaremos sempre no ramo da especulação, né? Porque... Exatamente. Mas aí o Brasil depois vai pra Brasília jogar contra a Holanda e perde da Holanda de 3-0. Mas caralho, mas aí também depois você sair de um 7x1 pra jogar bola. Você sair do 7x1 numa semi de Copa pra jogar bola, mano, isso é a última coisa que você quer fazer é jogar bola. O Felipão ficou bem feliz, né, quando acabou o jogo. Nossa, eu imagino a alegria que tava dando do vestiário antes do jogo. Não, devia estar um clima muito Mas maravilhoso. voltando pro nosso estádio do Maracanã, pra gente encerrar aqui, Rorbão, mais alguma coisa? Só um comentário, aí você vai gostar, vai encher o seu ego e o ego de toda a nação corintiana, mas o episódio conhecido como Invasão Corintiana, né? Que foi um jogo entre como que a gente Fluminense, semifinal do Brasileirão de 76, Fluminense contra o Corinthians, e a invasão corintiana que levou, o pessoal aí não sabe dizer, mas entre 50 e 70 mil corintianos para o Maracanã, né? Do público final, que foi 146 mil pessoas, acredita-se que entre 50 e 70 mil pessoas eram torcedores do Corinthians, né? Isso mas mesmo. Essa é a minha última curiosidade aqui que eu tenho. E Debs, pra encerrar aqui daqui a pouco, eu vou chamar um amigo meu corintiano que vai dar uma dica de vinho pra galera que você não tá ligado. Opa, chame-o por favor. Eu acredito que ele chama Edson, é isso? Isso mesmo, Debs. Então é isso, galera. Esse foi o nosso programa sobre o Maracanã. Tem muita coisa pra falar do Maracanã, a gente pode voltar outras vezes. E aí, Debs, então é isso, né? Fechou. Fiquem agora aí, galera, com ele que chama Edson. Não o Arantes do Nascimento, mas é o Pelé dos Vinhos. Obrigado, meu amigo Coelhão. Valeu pela participação aí comigo hoje, meu amigo. Tamo junto. Um forte abraço e até mais. Falou! Olá, Debs. Olá, Coelho. No podcast de número 9, vocês falaram sobre os grandes clássicos do futebol. Mas vocês sabiam que também no mundo do vinho existe um tipo de vinho com uma combinação de uvas, conhecida como clássico, e que também move paixões? Pois bem, estou falando aqui de vinhos elaborados na França, mais especificamente em Bordeaux, cidade onde se deu a origem, e ficou conhecido como corte bordalês, por combinar uvas que resultaram numa bebida extremamente equilibrada e especial. O corte bordalês assim ficou conhecido por combinar algumas uvas na elaboração desse tipo de vinho. As uvas são Cabernet Sauvignon, seria o nosso camisa 10, a espinha dorsal da equipe. A uva Merlot tem mais gordura e peso, eu deixaria ela na defesa. E a Cabernet Franc tem maior frescor, mais frutas, seria o nosso atacante. A dica do vinho não poderia deixar de ser da região de Bordeaux, Chateau Potensac, 1996. Mas aqui cuidado com o bolso. Este vinho é para torcedor de numeradas. Ele custa na faixa de R$800. É isso aí. Saúde, juízo e se cuidem.